O que é o esôfago? Um cano só, né? O esôfago é basicamente um cano. As figuras do trato gastrointestinal: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. O que a gente vai pegar aqui é esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. É isso aí que a gente vai revisar. Tá? Mastigação, né? Desintegração parcial dos alimentos. Deglutição é a condução do alimento através da faringe. A gente precisa da língua para deglutir. A ingestão, na introdução do alimento no estômago. A digestão é a quebra desse alimento em moléculas mais simples, então vai transformar a maioria das proteínas em aminoácidos, né? A absorção é o processo realizado pelos intestinos, principalmente o intestino delgado, mas o intestino grosso também tem a função de absorção. Qual a função do intestino delgado? Absorção de nutrientes. E do intestino grosso, água e eletrólitos, tá? E a defecação, que é a eliminação do que não foi absorvido, né? Então o esôfago, ele é um tubo, né? Fibro, músculo, mucoso. Então você vai ter fibras musculares e uma mucosa por dentro. Ele se localiza posterior à traqueia, então a gente vai ter aqui o coração aqui na frente, o cajado da aorta, tronco braquiocefálico, carótida esquerda, subclave esquerda, traqueia ali atrás, ó, região da carina, brônquio-fonte direito, brônquio-fonte esquerdo, e o esôfago está passando aqui atrás. Então, para a gente achar o esôfago aqui, a gente tem que dissecar todas essas estruturas aqui. Geralmente, quando a gente quer achar o esôfago, a gente vem na região esquerda do pescoço. Tá? O esôfago está mais localizado no lateral esquerdo aqui. Boa noite. Localizado à esquerda aqui, tá? Quando a gente quer dissecar o esôfago. E geralmente, quando a gente quer acessar ele, você pode acessar em 2 ou 3 campos. Cervical esquerda, torácica esquerda ou abdominal, tá? Se localiza posterior à traqueia, começando na altura geralmente da sétima vértebra cervical, né? Perfura o diafragma pelo que a gente chama de hiato esofagiano, lembrando que o diafragma é um músculo que separa o tórax do abdômen, e ele vai ter algumas furos, né? Que a gente chama de hiato. Então você vai ter aqui ó, o hiato esofagiano, você tem o hiato aórtico. E o hiato esofagiano é um furico que tem no esôfago, onde o esôfago desce ali, onde ele passa. Tanto que quando você faz uma endoscopia e o endoscopista escreve lá, hérnia de hiato, significa que esse orifício aqui ficou muito grande e parte do conteúdo abdominal está herniando para dentro da caixa torácica. Isso é chamado de hérnia de hiato. Aí o que a gente faz de correção da cirurgia da hérnia de hiato é abrir e dissecar isso aqui e fechar um pouco esse orifício, fechar aí um pouquinho. Tá? Ele mede cerca de 25 centímetros de comprimento. Presença de alimento no interior do esôfago vai estimular a atividade peristáltica, tá? E faz com que o alimento se mova para o estômago. Tem que ter esse peristaltismo, tá? Tem que ter esse movimento, e esse movimento é sempre descendente. Existem algumas patologias que vão agir, por exemplo, em cima da parte de inervação do esôfago. Uma delas é a doença de Chagas, por exemplo, causando uma patologia que a gente chama de megaesôfago. E por que a gente vai ter o megaesôfago? Qual a explicação fisiológica para o megaesôfago? No caso... Não é uma hipertrofia. Não é hipertrofia, na verdade, eu me lembro, mas... Alguém sabe? Porque aquele negócio, se eu perco o tônus, se eu perco esse movimento peristáltico, só que aqui continua, a partir daqui, aqui já é estômago, região de carga já é estômago. Se eu tenho isso aqui funcionante, eu tenho que manter o tônus aqui. Se eu não tenho peristaltismo, eu não consigo empurrar o alimento através do esfíncter esofagiano inferior. E aí o alimento ele vai se acumulando aqui, causando uma dilatação, vai dilatando. E o paciente não consegue comer direito. Tudo que ele come vai ficar impactado no esôfago dele. Tá? No caso ali do coração, na mesma doença de Chagas acontece isso com o músculo cardíaco. Seria por quê? Aí no caso do coração foi um pouco, é uma hipertrofia, é por dilatação da câmara também. Uma cardiomegalia. De sangue, então fica preso. Aí causa uma cardiomegalia no coração, vai aumentando de tamanho. Então você pode ter megacolo, o colo pode dilatar, você pode ter megaesôfago e o coração não está de tamanho. Tá?
As contrações são repetidas em ondas, né, e vão empurrando o alimento em direção ao estômago, passam do alimento sólido ou semissólido da boca para o estômago, né, que leva mais ou menos de 4 a 8 segundos. Alimentos muito moles e líquidos é bem rápido, né, essa transição. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante vocês saberem, as divisões do esôfago. O esôfago ele tem uma porção que é cervical, uma porção torácica e uma porção abdominal. Tá? Isso aqui cai até em prova de resistência, para vocês terem uma ideia. Tá? Porção que está em contato íntimo, contato com a traqueia, né, região cervical. Tá? A porção torácica é a mais importante, passa por trás do brônquio esquerdo, né, mediastino superior entre a traqueia e a coluna vertebral. Então está aqui, ó, esôfago cervical, aí depois vem a esôfago torácico e o abdominal. O abdominal é depois do diafragma, tá? Pode ver a íntima relação que ele tem com as estruturas aqui, ó, o cajado da aorta, né, a aorta abdominal, a traqueia, carina, né, bronco ponte direito, bronco ponte esquerdo. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia da região mexer no esôfago, é sempre uma cirurgia bastante arriscada. Já vi acidentes cirúrgicos durante a cirurgia, porque um dos tratamentos que a gente pode fazer, por exemplo, numa minha área, que é o câncer de esôfago, existem várias patologias que são cirúrgicas. Por exemplo, o megaesôfago chagásico é cirúrgico, dependendo. Existem algumas estenoses. Agora essa onda diminuiu bastante, faz muito tempo que eu não vejo, mas sim, na minha época tinha muita menina que terminava um namoro, eu vou me matar, não sei o que, e bebia soda cáustica. E aí o paciente fazia uma esofagite cáustica. E a esofagite cáustica cursa com estenose. Faz muito tempo que eu não vejo isso, muito tempo. Na minha época era muito comum. E aí o paciente fazia estenose, a gente sempre tentava fazer um tratamento geralmente com dilatadores, né? Entrava com endoscópio, passava ali e tentava insuflar um balão dentro do esôfago para provocar uma dilatação ali, para ver se resolvia o problema da estenose. Aí se não resolvesse, esse paciente ia para a cirurgia para tirar o esôfago, fazer uma esofagectomia e transformava o estômago num tubo gástrico. Aí ligava o estômago aqui em cima no esôfago cervical. A porção abdominal, né, repousa sobre o diafragma, pressiona o fígado, então causa até uma impressão diafragma esofágica do fígado, né? Tá? Essa divisão aqui é importante, então você vai ter o esôfago cervical entre C6 e T1, a torácica entre T1 e T10 e a abdominal entre T10 e T11. Isso aqui é importante, por exemplo, está internado lá ainda, eu acho, esse coitado. Ele estava trabalhando e uma placa, eu não entendi muito bem como é que foi o acidente, mas uma placa de metal caiu em cima dele e ele teve uma fratura da coluna torácica. A imagem, você vê a imagem da tomografia, é bem bonita a imagem, assim, mas rompeu a coluna do grupo, ele está paraplégico. De T10 para baixo, ele está paraplégico. E se ele está paraplégico de T10 para baixo, pode mexer até na inervação dos órgãos abdominais também. Ah, você está lá onde eu moro, como você foi, mas ele trabalha na serraria, tem uma árvore. E aí a paraplegia, e acabou. Então é importante vocês terem uma noção da onde que está passando esse esôfago, né, que é a altura, para vocês terem uma ideia do que pode acontecer com o esôfago. Tá? Então é um tubo de 25 centímetros, localizado a partir da arcada dentária, né? E a gente usa a arcada dentária superior como um dos parâmetros, principalmente endoscópicos. A hora que você faz uma endoscopia, né? E aí o cara descreve lá, apresenta uma lesão, uma esofagite ou uma lesão estenosante, uma úlcera a 15 centímetros da arcada dentária superior. Aí você sabe mais ou menos aonde está a localização dessa lesão, até para você ou fazer o tratamento, ou fazer o acompanhamento, ou fazer uma cirurgia, você precisa saber em que altura que está essa lesão. A gente está falando em esôfago cervical, torácico, abdominal, né? Como que você vai fazer essa abordagem? Tá? As constrições, né? O esôfago ele vai passando por alguns estreitamentos. Tem o esfíncter esofagiano superior. Lembrando que esse esfíncter esofagiano superior e o esfíncter esofagiano inferior, eles são anatômicos, tá? Eles não é uma válvulazinha que abre e fecha igual uma válvula mitral, tricúspide, não. Tá? Pelo formato e pelo desenho dela e pelo diafragma comprimindo ali, você vai fazer uma válvula anatômica, que a gente chama. Tá? É igual, por exemplo,
final do ilho terminal. E a válvula iliocecal não é uma válvula igual uma válvula aórtica, mitral, não é. Ela é só anatômica. Mas tudo que teoricamente passa por essa válvula não é para retornar, tá? Então você tem o esfíncter esofagiano superior, que fica mais ou menos 15 centímetros da arcada dentária superior, por causa do músculo constritor inferior da laringe, né? Você tem o arco da aorta, o brônquio principal esquerdo e o esfíncter esofagiano inferior. Tudo isso vão causando alguns pontos de estreitamento no esôfago. Só que quando o paciente é operado, a gente tira isso dele, né? Por exemplo, quando faz, por exemplo, vai fazer uma esofagiectomia, tira todo o esôfago e você transforma o estômago no tubo gástrico, onde você vai levar o estômago aqui em cima, você vai tirar essas constrições, e essas constrições elas ajudam a defender o paciente, porque tudo que desce, teoricamente, não é para retornar, tá? Quando ele está funcionando, né? Quando ele está funcionando. Por exemplo, existem alguns pacientes que têm um esfíncter esofagiano inferior, por exemplo, não funcionante por uma hérnia de hiato, esse paciente pode ter refluxo. E o alimento ele pode refluir até a cavidade oral, se deixar. Tá? Existem alguns, por exemplo, para refluxo, a primeira coisa que você tem que avaliar é se você tem o esfíncter esofagiano inferior funcionante. Se você não tem nenhuma patologia aqui nessa região que esteja favorecendo o refluxo do conteúdo gástrico para o conteúdo esofagiano. Lembrando que no conteúdo gástrico, né, o estômago, ele é um órgão que foi preparado, desenhado para aguentar acidez. Lá tem o suco gástrico que tem um pH extremamente ácido, tá? Já o esôfago não. Então, quando você tem um refluxo, você vai ter literalmente, o esôfago vai queimar, porque essa acidez aqui no esôfago, ela não é compatível com o tecido que forma o esôfago, tá? E aí vão causando as esofagites. Aí lesa, o organismo repara, lesa, o organismo repara, daqui a pouco o paciente está com o esôfago que a gente chama de esôfago de Barrett, que é uma das primeiras alterações celulares no esôfago distal, e depois vai desenvolver o adenocarcinoma de esôfago. Tá? Óbvio que tem algumas outras coisas que vão influenciar no funcionamento desses esfíncter. Por exemplo, uma das coisas que prejudica muito o funcionamento desses esfíncter é o cigarro. O cigarro atrapalha muito no funcionamento do esfíncter esofagiano. Então, todo paciente que fuma tem uma maior predisposição de refluxo. Todo paciente que bebe em excesso também. Todo paciente que tem alimentações copiosas, vai na churrascaria, no rodízio, aí você não quer deixar barato, né? Fala, não, já que eu estou pagando, vou comer o boi todo hoje, né? E aí você sai de lá, né? E se você distender demais o estômago, você vai favorecer a que o teu esôfago, seu esfíncter esofagiano inferior não funcione e você tem um refluxo. Qual a relação com o cigarro? Cigarro, inervação, ele vai causando uma alteração na inervação do esôfago. Vai literalmente matando o esôfago. Cigarro é ruim para tudo, né? E esses cigarros eletrônicos também, só para avisar vocês, também. É a mesma função, sabe? Mesma função, tá? Mas a gente precisa morrer de alguma coisa. E se vocês tiverem câncer antes, melhor para mim. Né? Oferta e demanda. Tamo aí, né? Ué, alguém tem que fazer essa parte, né? Se vocês estão fumando cigarro eletrônico para ter câncer, eu estou aqui para tratar vocês. Sejam bem-vindos à estatística. Mas é verdade, gente. Isso é a pura verdade, tá? Isso aí não é nenhuma surpresa. Falando de câncer, vacina. O quê? A vacina que começou a ser aplicada na Rússia. Não entendi. De câncer. Vacina? Não. De câncer começou a ser aplicada na Rússia. Vamos ver se vai dar certo. Não dá, né? Tá. Vamos lá. A irrigação do esôfago. Por isso que quando a gente vai fazer uma cirurgia do esôfago, é uma das cirurgias que a gente tem um dos maiores receios, porque a vascularização dela, né, o esôfago cervical, ela é ramo da artéria tireoideia inferior. Lembrando que a tireoideia inferior é ramo da subclávica, do tronco braquicefálico da
A artéria tireoideia superior ela é ramo direto da carótida, tá? Então você tem aqui, ó, tronco braquicefálico, carótida, você tem a artéria tireoideia aqui, ó, saindo aqui, ó. Elas são ramos da carótida. Então todo o esôfago cervical, o torácico, ele é irrigado por vasos que saem direto da aorta, tá? Aqui, ó, esôfago torácico, ramos bronquiais e ramos esofágicos da parede torácica da aorta. É ramo direto da aorta, cara. Isso aqui tem uma pressão assim, lascada. A hora que isso aqui sangra, você não vê nada, só vê sangue jorrando. Tá? Uma vez numa cirurgia lá no Hospital do Câncer de Barretos lá, eu acho que eu contei essa história para vocês, eu estava vendo uma esofagectomia, eu não estava em campo, mas estava tendo uma esofagectomia por vídeo, e aí o médico, o cirurgião estava dissecando e estava bastante grudado, a aorta estava grudada no esôfago, porque o cara tinha feito radioterapia, e aí você perde um pouco dos planos entre um e outro, e a hora que ele entrou com uma pinça de energia, que a gente chama, pegou a aorta. Cara, pensa no sangramento. É sangue assim, na mesma hora já tiraram o equipamento, já viraram o cara, toracotomia, plano para cima, plano para baixo, chama o vascular remendou a aorta, reanima o paciente, massagem cardíaca intratorácica, aí o cara estabilizou, reconstruiu a aorta, o cara foi para UTI, estabilizou o cara, no outro dia entrou lá, tirou o esôfago dele, terminou a cirurgia, e o cara saiu. Professor, eu estava na porta, minha mãe trabalhava na UTI do Hospital Santa Cruz, dela. Estava na porta da UTI, olhando a mamãe trabalhar lá dentro. Um cara, ela falou que rompeu uma hérnia de esôfago, alguma coisa assim. Eu sei que eu estava olhando para ela no exato momento que o cara começou a tossir sangue, que foi até no teto. Varizes esofagianas, provavelmente. Muito provavelmente algo. Varizes esofagianas, pode acontecer. Aquela cena não sai da minha cabeça. Calma, sangue até o teto. Não, é uma pressão lascada. O dia que vocês tiverem a oportunidade de abrir uma aorta aí numa cirurgia de vocês aí, para quem for fazer cirurgia vascular de preferência, né? Que eu também não recomendo, porque não é um negócio muito agradável. Já aconteceu comigo, já numa aorta abdominal, já uma vez. Eu era residente, eu era R2 de cirurgia geral e tinha um paciente que a gente operou de tumor de testículo. O cara, ele tinha feito quimioterapia para o tratamento e ficou com um bloco linfonodal bem em cima da aorta. Bem em cima da aorta. Aí o professor, não, a gente tem que entrar e tirar. Aí entramos, abrimos, começamos a dissecar e você via que não tinha plano, cara. Era uma carapaça só, era um trem grudado só assim. Eu falava, professor... Mas ela gruda mesmo? Gruda que você não acha o plano entre uma e outra. É como se estivesse infiltrando o tecido da aorta. E aí a gente dissecando, disseca daqui, disseca dali, aí você vai contornando, né? Você vai cercando até exatamente, vai dissecando, e aí eu falei, professor, não tem plano, professor. Você está nervoso. Rapaz, eu já estava. O coração já estava saindo, o meu já estava saindo pela boca já de nervoso já, porque eu era R2 de cirurgia geral, né? Aí, não, você está nervoso e tal, não sei o que, vai, disseca daqui, disseca dali, pá, sangue jorrando do foco. Eu falei, comprime, aí tapa o buraco, aí já pinça para cima, pinça para baixo, sangue jorrando, a pressão ela despenca assim de 12 por 8, assim para 5 por 0, assim, uma questão de segundos, assim, é um negócio impressionante. Ela é muito sensível, assim? Não, a aorta ela é bem mais resistente. Por incrível que pareça, a aorta ela é bem resistente. Você pode judiar bem dela, assim, que ela aguenta bastante desaforo, até por sinal. Só que a hora que ela rompe também, Ela não leva pra casa. aí ela, exatamente, ela não leva desaforo para casa. Conseguiram? Conseguimos conter o sangramento, aí chamamos um vascular, aí ele colocou uma prótese de aorta, aí clampeamos para cima, tem umas pinças que é a Satinski, que é própria para vascular, aí clampeamos para cima, clampeamos para baixo, só que o problema é que quando você faz esse clampeamento, você tira a vascularização de todos os órgãos. Como é que fica o fluxo sanguíneo? Sem fluxo. Você tem que trabalhar muito rápido. Vai muito rápido quanto? O mais rápido que você conseguir para ficar o menor tempo possível sem fluxo. Por exemplo, existem alguns órgãos que não aguentam o hipofluxo. Rim, por exemplo. A nossa sorte é que desse paciente era das renais para baixo. Então a gente conseguiu colocar o Satinski abaixo das renais. Então pelo menos o fluxo dos rins a gente conseguiu permanecer. E dali para baixo o que você vai fazer sofrer é intestino delgado, intestino grosso, né?
órgãos pélvicos, membros inferiores. Só que aí o sangue, como ele para de circular, ele começa a coagular. Aí o paciente evolui com trombose em tudo quanto é lugar. E ele pode fazer síndrome de revascularização, jogar trombo para tudo quanto é lado. Vira uma zona o negócio. Mesmo depois que salva, ele consegue reconstruir o corpo. Aí você vai para uma ainda segunda, pode ser. aí você vai para uma segunda, terceira, quarta briga, aí que você vai para briga mesmo. O negócio é bem parecido, tá? Então essa região do esôfago, principalmente esôfago torácico, aqui que são ramos direto da aorta aqui, e muitas vezes quando a gente vai tentar fazer cirurgia em 2 campos de esôfago, você abre o pescoço para dissecar ele aqui, e você geralmente vem até aqui, ó, até o cajado da aorta, secando. Você coloca o dedo aqui no esôfago, vai soltando ele, vai ligando os vasos, geralmente você entra aqui na subclave aqui, na clavícula aqui, e você consegue dissecar até um pouquinho para baixo do cajado, você sente o cajado da aorta. E aí você abre a parte abdominal e vai dissecando por aqui, vai soltando o esôfago por aqui. Aí você tem que vir até aqui, soltando ele, desvascularizando ele. Aí a hora que ele ficou solto, aí você transforma o estômago e puxa para cima. É uma cirurgia bonita, cara. Pensa numa cirurgia bonita, é uma esofagectomia. Mas tem seus riscos, né? E a aorta abdominal, né? O esôfago abdominal. No esôfago abdominal, os ramos esofágicos da artéria gástrica esquerda, ramos da gástricas curtas e da artéria frênica, tá? São os primeiros ramos aqui, né? Você tem o tronco celíaco. Vocês lembram do diabo do tronco celíaco? Sim. Quais são os 3 vasos que saem do tronco celíaco? Gástrica esquerda, hepática comum e a esplênica. Vocês vão cansar de escutar nesse tronco celíaco, tá? E drenagem venosa. A drenagem venosa, né, vai para a veia esofágica inferior, tá? Vai drenar para a veia esofágica inferior, a veia esofágica inferior vai juntar com a veia esplênica e vai para o sistema portal. É por isso que o paciente, quando tem um aumento do fígado, uma hipertensão portal, ele vai repercutir nos órgãos. É como se o sangue chegasse arterial e não conseguisse sair venoso, entendeu? Você cria uma hipertensão portal aqui, vai repercutir no estômago, no esôfago e no baço. São os 3 órgãos que vão repercutir. Então você vai fazer uma esplenomegalia e você vai causar uma dilatação de todo o plexo venoso esofagiano e gástrico e esplênico. E é por isso que o paciente faz as varizes esofagianas. Toda vez que você fizer uma endoscopia e encontrar varizes esofagianas no paciente, pode procurar que o problema do paciente está no fígado. Ou ele tem uma cirrose, ou ele tem uma trombose, alguma coisa está acontecendo no fígado desse paciente, que não está deixando o sangue fluir. Tá? No esôfago cervical, vai para a veia esofágica inferior, vai para o sistema portal. No esôfago torácico, vai para a veia ácidos e hemiácidos. E no esôfago abdominal, vai para a veia gástricas esquerda e as gástricas curtas. Tá? Drenagem linfática. Essa é uma das regiões mais ricas, né, em rede linfática, depois da cabeça, tem a região torácica, né, que é extremamente importante porque é nessa região onde a gente vai ter uma maior quantidade de células de defesa, porque são órgãos extremamente nobres, pulmão, coração, grandes vasos, esôfago, é só estrutura nobre nessa região. Então, a drenagem linfática tem que ser muito bem feita. Deus desenhou perfeitamente assim, né? Tá? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma esofagectomia por tumor, né? Você tem que fazer além do esôfago, a retirada do esôfago, você tem que tirar todos esses linfonodos aqui. Você tem que fazer uma linfadenectomia dessa região também. Tira até o quilo. Tira tudo, todos esses linfonodos aí. Porque pode ter uma disseminação linfonodal tumoral, né? Tá? Então, no terço superior, vamos para os linfonodos cervicais profundos, no terço médio, para os linfonodos intestinais e traqueobrônquicos, e no terço inferior, linfonodos celíacos e gástricos. Então, você vem fazendo uma linfadenectomia de baixo para cima aqui, juntando tudo isso aqui. Inervação, né? Na região superior, você vai ser inervado pelo laringeu recorrente. Quem mais que o laringeu recorrente inerva? Vocês lembram? Laringeu recorrente inerva. Que estrutura? Cordas vocais. O nervo laringeu recorrente é responsável pela inervação das nossas cordas vocais. Daqui o nervo
ser, eles mandam ramos aqui que passam por trás da tireoide e vão inervar a laringe e as cordas vocais. Tanto que numa das cirurgias, quando você faz a tireoidectomia, uma das coisas que você pode ter é a lesão do laringeu recorrente. Você lesou o laringeu, acabou a voz. O paciente fica sem voz. Vai provocar uma paralisia. O que provoca o som, não a voz? A produção do som. É a vibração das cordas vocais. Tá? Se eu tenho ela paralisada... Um homem quer ter a voz de uma mulher. Como é que é? Um homem que quer ter a voz de uma mulher. É, ele faz aquela cirurgia. Pra mudar a voz. Estou sabendo da cirurgia. Geralmente o que acontece é hormonal, alterações hormonais. E aí você vai mexer. E aí geralmente o que vai acontecer, você vai mexer com a musculatura. Você vai ter uma alteração da musculatura das cordas vocais. É igual, por exemplo, mulher que toma o hormônio masculino, mulher que toma testosterona. Ela não fica masculinizada? Isso aqui fica mais alargado, a voz começa a engrossar, ela começa a ter barba. É a masculinização. E a determina a mesma coisa. Quando você tem a... Mas aí é hormonal. Você faz a estimulação hormonal. Ele usou cirurgia e ficou até a maioria Você gosta? Glossoplastia? Ele fez mesmo uma cirurgia verdade e estruturar a parte nada de voz mais Até porque se é glosso, é língua. Glossoplastia é língua. Aí tem tireoplastia, que é outro tipo de procedimento que pode ter modificações das capilares da laringe para aumentar a função das cordas vocais e utilizar a voz. Não, mas você deve. Conheço isso aí não. Pode ser que exista, vou ser bem sincero, deve ter, louco tudo, né? Mas ficou pior. Não. Deve ter louco. Mas assim, se você fizer uma estimulação hormonal, você também vai ter mudança da musculatura e aí você vai ficar com a voz mais, né? É poder da boca sem cicatriz externa. Na parte anterior das pregas é estruturada, diminuindo a área de vibração e resultando de uma voz mais fina. Não, tem louco pra tudo nesse mundo, né? Louco não, é a opção dele. Mas é igual com as mulheradas hoje tomando testosterona torta e direita. Você tem uma masculinização, não adianta, o hormônio masculino e aí você vai mudar a estimulação sobre a musculatura. E aí a mulher vai, só ir na academia você vê a mulher falando mais grosso que o homem, né? Você vê esses dias aí, teve até um processo, eu achei bem engraçado. Que na academia tinha banheiro para homem e para mulher e aquele banheiro tipo para todo mundo. E aí uma mulher falou assim, ó, banheiro, tipo, eu não sei o termo, tá? Mas vou inventar um aqui, tá? Ó, o banheiro chegou para ela assim, ó, o banheiro da transgênero é aquele aí. Aí ela, eu sou mulher! Aí processou a mulher por, sei lá, R$100 mil. Acho que a aparência era de homem. Tem outro que um homem. Eu sou mulher, porra! Bom, tá bom. Professor, não, eu não tenho nada contra isso. Já viu o vídeo do próprio? Hã? Já viu o vídeo do próprio? Não. Tá entrevistando uma mulher e ela, o que tá arrumando? Ah, do brócolis. Cara, aquilo lá é um clássico da estimulação hormonal. Mas aquela ali não é coisa dela, né? Aquela ali não. É um brócolis. Mas aqui, ó, o laringeu recorrente é responsável pela inervação das cordas vocais. Só de você manipular o nervo laringeu recorrente durante uma cirurgia de tireoide, você já provoca a paralisia das cordas vocais. E aí você faz uma cirurgia de tireoidectomia, no pós-operatório esse paciente pode evoluir com paralisia temporária das cordas vocais, e uma das coisas que o paciente vai ficar é rouco, ele vai ficar mais rouco, porque você teve a paralisia de uma das cordas vocais. Se durante a cirurgia você tiver que retirar o nervo laringeu recorrente, que às vezes acontece, por exemplo, em alguns tipos de tumores de tireoide, que infiltram o laringeu recorrente, você tem que fazer a retirada do laringeu recorrente junto com a glândula tireoide, e esse paciente vai usar uma traqueostomia definitiva.
Porque as cordas vocais elas podem parar fechadas. E se parar fechadas, ele morre, passa ar ali. E aí você tem que fazer uma traqueostomia definitiva do paciente. Eu já vi paciente em pós-operatório de tireoidectomia por neoplasia, que a manipulação não teve que fazer a retirada do laringeu, mas a manipulação foi tão importante, mas a hora que o médico estubou, as cordas vocais fecharam e o cara não respirava. E o cara ficou. Aí a gente botou ele na mesa, abriu o pescoço e traqueostomia dele. Não, isso foi temporário. Aí depois que voltou, a gente foi e tirou o traque. Eu não sei o nome, eu conheço um cara que ele fala, daí ele coloca um aparelhinho, porque ele segura mesmo, ele segura um aparelhinho. Mas aí ela é injectomia, né? O paciente que faz a cirurgia tira as cordas vocais. Porque assim, as cordas vocais estão na laringe, certo? Tem tumores de laringe que você tem que tirar a laringe do paciente. Aí você está tirando as cordas vocais dele. E aí, tirando as cordas vocais, esse paciente nunca mais vai falar. Daí ele coloca um aparelhinho, tipo, ele fala, sai a fazer toda coisa aqui, mas sai. Ou uma robótica, assim, exatamente. Tá? É um aparelho para auxiliar a formação. Né? É vida normal, professor? Tem risco grande de infecção? Não, vida normal. Traqueostomia, assim, óbvio, você vai tirar boa parte da defesa da via aérea desse paciente. Então, esse paciente é um paciente que tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque, queira ou não, lembra desde os cílios, dos pelos do nariz, aqui, das vibrícias nasais, eles já vão parar impurezas, o ar entra turbilhonando, aí a gente tem os cornetos ali, né, as foanas, que o ar entra turbilhonando e vai parando as impurezas, e aí você tem a traqueia, que tem os cílios, né, o movimento ciliar, e ele entra girando também e as impurezas vão ficando ali, você está perdendo boa parte da tua defesa, né, tá? E na região do esôfago inferior, é pelo plexo esofágico. Por exemplo, esse guri que teve uma lesão a nível de T6, daqui para baixo, e não tem mais inervação. Você vê a lesão que teve, a lesão medular que o guri teve, foi uma lesão bem importante. Aí até os alunos estavam perguntando, esse paciente depois vai voltar? Não, esse que volta nunca mais, acabou. Isso aqui é paraplegia pro resto da vida, um guri de 26 anos. Não, circulatório não, mesma coisa. Dúvidas sobre o esôfago, galera? Não bora pro estômago. Tá? Não, vai ser. Eu vou tocar o estômago e depois a gente vai para o intestino delgado e intestino grosso. O estômago ele é um órgão oco, né? Tá? Localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen, entre o esôfago e o duodeno, ele é responsável pela digestão química e mecânica dos alimentos, transformando ele em quimo. Tá? É um aparelho digestivo intraperitoneal, né? Ele tem um formato de J, as superfícies anterior e posterior são suavemente arredondadas, o estômago está dentro de um aspecto do abdômen superior. Então aqui, ó, onde o paciente tomou a facada, ele tomou a facada dele aqui, uma aqui assim. Essa facada aqui pegou uma pontinha do estômago e dois triângulos do intestino delgado desse paciente, a facada. Tá? Qual a função do estômago? A função do estômago é basicamente quebrar os alimentos, né? Misturar a saliva, os alimentos, suco gástrico, né? Serve como reservatório dos alimentos também. Secreta suco gástrico, contém ácido clorídrico, que vai matar as bactérias e desnaturar as proteínas. A penicina, que começa a digestão das proteínas. O fator intrínseco, que vai auxiliar na absorção de vitamina B12. Na lipase gástrica, vai auxiliar na digestão de triglicerídeos. Secreta gastrina. Tá? O estômago é um órgão extremamente importante. A região do fundo gástrico aqui é responsável pela produção desse fator intrínseco. Tá? Então, alguns pacientes, por exemplo, que fazem uma cirurgia bariátrica, você vai tirar, né, boa parte do estômago, vai ficar só esse pedaço aqui do estômago, só isso aqui fica aqui, ó, só um quadradinho aqui, você tira essa porção aqui, e é por isso que o paciente faz deficiência, ele começa a fazer deficiência de B12, deficiência de ferro, ele começa a fazer deficiência de várias vitaminas, porque ele não tem mais esse fator intrínseco, e ele não vai conseguir mais absorver. Não adianta você suplementar oral, porque sem esse fator intrínseco ele não consegue absorver B12, e aí você tem que fazer ou intramuscular ou endovenoso. Então, o fato da não absorção de vitamina é porque ele perde esse fator quando ele faz a... Ele perde as células principais estão nessa localização aqui no fundo gástrico. E você vai tirar isso aqui durante a cirurgia.
E aí não tem mais a produção disso aí. Então tem muitos que eu vejo, faz suplementação oral. Não adianta, não adianta. É suplementação parenteral ou intramuscular. Tem até que desenvolver, já tem um tempo já, que é Citodeurin 5000, é um polivitamínico intramuscular, depósito. A cada 3 ou 6 meses você faz uma injeção de depósito, e aí o teu organismo vai absorvendo aquilo ali. E outra que você tem que fazer reposição é de ferro, tá? Porque o ferro também precisa do fator intrínseco para absorção do ferro no intestino delgado. Sem isso, você não tem absorção do ferro. Não adianta suplementar oral, mas volta e meia você tem que estar fazendo urincurum e endovenoso. Professor, e tem bariátrica que só isola? Não. Aí continua. No estômago não. Não. No estômago que você faz. Agora então, eles começaram com essa moda de novo. Por exemplo, tinha uma técnica que eles faziam uma costura aqui e deixavam. Só que é um órgão que fica isolado, você não tem como acessar esse órgão aqui. É quase um crime fazer um trem desse, cara. Porque se o paciente começa a desenvolver uma patologia aqui, você não tem acesso nenhum àquela parte do estômago. Então eles não fazem mais. E agora está voltando uma técnica, eles desenvolveram uma técnica endoscópica. O cara entra com o aparelho de endoscopia e vem costurando o estômago aqui, diminuindo o volume dele, transformando o estômago num tubo gástrico. Que é uma técnica basicamente restritiva. Não tem cirurgia, não tem corte, eles entram pelo endoscópio e transformam o estômago num tubo gástrico. Meio que isolam essa parte aqui sem tirar ela. Eu não gosto. Pode falar o que for, mas eu particularmente não gosto. Você está deixando ali dentro uma área que você não consegue acessar, cara. Aí a justificativa, sabe qual que é a justificativa que eles utilizam aqui? É tipo assim, mas o intestino delgado a gente também não acessa. Boa noite. O intestino delgado é uma área que a gente também não acessa. Porque na endoscopia você vai acessar o esôfago, o estômago e a primeira porção abdominal. O resto você não acessa. Na colonoscopia você vai acessar reto, sigmoide, descendente, transverso, ascendente, até a válvula iliocecal. Para cá você também não acessa. Mas não tem um exame que vai... Tem a cápsula endoscópica, né? Tem a cápsula endoscópica. Por que não acessa essa parte? Não dá. O endoscópio chega só até aqui. Mas se fizesse um maior, não daria? Não vai. Por quê? Você começa a fazer muita angulação. Aí você não consegue. E no cólon a mesma coisa. Porque assim, na colonoscopia você consegue ir tão longe pela estrutura do cólon. Porque o cólon ele é fixo. Né? O cólon ascendente é fixo, o cólon descendente é fixo, o transverso é fixo, aqui tem vários ligamentos fixando o cólon. Então você consegue fazer essas angulações porque ele é fixo. Mas o intestino delgado não. Tá? Nossa, então o câncer no intestino delgado. Graças a Deus é muito raro. As patologias do intestino delgado são mais raras, graças a Deus. Mas existem. Diagnóstico. Eu fico pensando, nem isso que eu ia falar, mas detecta. E aí, por exemplo, na cápsula endoscópica, você engole ela, vai fotografando em 3D e você faz uma reconstrução. Você consegue até visualizar a lesão, mas você não consegue biopsiar ela. E aí, como é que faz? E dependendo do tamanho da lesão, a hora que você abre a barriga, você não vê nada. Não dá pra saber onde está. Você tem uma ideia mais ou menos, você vai sair abrindo o intestino do paciente? Não dá. Não dá, né? Aqui tem esse, né? Cápsula endoscópica não, só Cuiabá. Sobre o intestino delgado, tem os pólipos nele, né? Pode ter vertículo de Meckel, doença polipóide, pode ter um monte de patologia, né? Doença inflamatória, Crohn. Professor, da bariátrica eu só não entendi a questão do estômago. Então, cortou lá. É por conta da absorção ser muito maior ali em cima, no fundo? Não, o estômago não tem absorção. Não. Questão, o que você Isso falou não termina. da... Do fator intrínseco. Bem que nessa localização, você no fundo gástrico, você vai ter as células principais que são responsáveis pela Qual que é a relação produção. com o ferro? São responsáveis pela produção de fator intrínseco, e esse fator intrínseco vai ajudar na absorção de vitamina B12 e ferro no intestino delgado. Certo. Se eu tiro essas células, eu não tenho mais a produção. Porque quando você faz a bariátrica, você vai cortar isso aqui, vai deixar só isso aqui de estômago. E isso aqui tudo sai. Aí eu vou pegar o intestino delgado aqui, vou contar 1 metro aqui e vou ligar aqui em cima. Isso é padrão da bariátrica?
tivesse pedaço inteiro. Dependendo da técnica, sim. Então a Existem gente várias técnicas, né? secreta uma substância que depois vai ser absorvido E lá vai- no intestino delgado. no intestino Ali delgado. que vai secretar. Isso aí. Exatamente. Só que se eu tiro, Também Já não já tem era, produção. acabou. Aí eu vou ter que tomar suplementação de vitamina B12 e ferro pro resto da vida. Mas o que tem a ver com ferro, com estômago? Assim, a bariátrica, cara, óbvio, tem casos e casos, entendeu? Mas assim, na maioria das vezes ela assim, prejudica bastante o paciente. É bastante prejudicial ao paciente. Então eu falo bariátrica, cara, só se for assim a última das últimas opções que você tem, que você não consegue perder peso, que não. Porque assim, lembre-se que você vai consertar uma coisa e vai estragar outras 10. E essas 10, na maioria das vezes, não tem reversão mais. Vai ser o resto da vida. Sim, no caso tem profissional, acho que conversamos com aula sobre, que fala, ganha tantos quilos para daí ter um peso certo para fazer a bariátrica. Já tive paciente. Quando eu tinha uma equipe de bariátrica lá em Cuiabá, quando eu estava terminando a residência de cirurgia geral, eu comecei a operar junto com eles. As bariátricas por vídeo. Cara, eu não me adequei àquela situação. Porque assim, muitos eles forçavam a indicação. Eu olhava assim e falava, cara, pra mim não tem indicação de operar. Sou muito mais estimular o cara a ir para uma academia, nutricionista, perder peso, do que operar o cara. E eles, não, vai dar para operar, e forçava daqui, e falava para o cara engordar 2 quilos ali para ele entrar nos índices para bariátrica, e metia o cara na bariátrica. Só que assim, cara, eu sei o malefício que vai trazer para o paciente. Eu falo, a bariátrica para mim é para aqueles pacientes assim, 180, gordo mesmo, 200 quilos, 300 quilos, aquele cara que realmente não consegue perder peso, aí sim. E mesmo assim, talvez eu tentaria outras coisas ainda. Porque dependendo e hoje a gente vê isso, dependendo do paciente bariátrico, é um problema psiquiátrico, não é um problema na maioria das vezes. O cara, mesmo você fazendo bariátrica, o cara consegue engordar. O cara vai no leite condensado e toma leite condensado, né? Ou ele troca de vício, ele vai sair da comida, vai para o álcool, vai para as drogas, vai para... Fica bem pequenininho, se ele vai comendo, acho que ele vai conseguir Não aumentar, é nem tanto, não, ele vai ter uma técnica, porque assim, ó, o estômago, a própria fisiologia do estômago é o seguinte, a comida ele passou aqui pelo esfíncter esofágico anterior, ela vai ficar aqui porque o piloro vai segurar o alimento um tempo aqui no estômago para ele ser quebrado. O paciente que é bariátrico, ele não tem mais o piloro, a comida ela vai descer direto e já desce para o intestino. Isso que eu quero saber, o paciente que come. Ela não vai ser quebrada aqui no estômago, entendeu? Vai ser muito pouco quebrada, que ela vai descer direto aqui. E isso é outra coisa o paciente pode desenvolver uma crise de má absorção. Porque se não deu tempo de você quebrar, o teu intestino delgado não vai absorver. E aí você vai encurta aí no intestino delgado. Deixa ele com 1 metro, 1,20 m, você pega e liga ele aqui em cima, em vez de ter 3 metros de intestino delgado, você deixa com um só de absorção. Então você cria uma técnica restritiva com uma desabsorção. Não tem como não perder peso. Assim, desce a ladeira mesmo, desce. Tá? Então ele serve como um reservatório para o alimento antes da liberação do intestino delgado, porque ele precisa quebrar os alimentos antes de mandar para absorção. Né? Ele fica no quadrante superior esquerdo, na região epigástrica, mais que o microcôndrio esquerdo. Ele tem as relações anatômicas anteriormente com o fígado e parede anterior do abdômen, posterior com o pâncreas, baço e rim esquerdo, superior com o diafragma, inferior com o intestino delgado. Né? É como se a gente dividisse isso aqui, ó. Essa imagem aqui que eu queria mostrar para vocês quando eu fosse falar da facada. Então o cara toma uma facada aqui assim, você já imagina o que vai pegar. Né? Estômago, fígado, colo, intestino delgado, é mais embaixo, intestino delgado, bexiga, né? E aí você tenta ver até a angulação que o cara tomou a facada. O cara ele tomou a facada assim, ó. 2 facadas, pegou aqui intestino delgado, pegou aqui intestino delgado, colo no estômago. E o reto abdominal. Saiu o reto abdominal, cara. É muita sorte quando fala tipo, tomou um tiro, tomou uma facada, mas não atingiu nenhum órgão vital. É muita sorte. Como que não atinge? Então, Tudo aí. Não é hora. Não é a hora, cara, sei lá. Pelo amor de Deus.
sei lá, você tem que dar, para você dar uma facada numa pessoa, eu imagino esse tipo de coisa, né? Assim, eu acho que você tem que estar muito, sei lá, louco, né? Louco. Você é louco, sou louco. A faca é pior que o tiro. Hã? A faca é pior que o tiro. Pior, depende do tiro. Você dá mais raiva para dar uma facada do que para dar um tiro. Ah, não. Nunca dei tiro nem facada em ninguém, então as únicas facadas que eu dei foram com o consentimento da pessoa, sabe? Mas essa estrutura aqui, eu quero que vocês gravem essa imagem aqui, isso aqui é para a vida profissional de vocês. Quando vocês forem fazer o exame físico, por exemplo, tem um paciente referidor do quadrante superior. O que tem no quadrante superior? O lobo direito do fígado, vesícula biliar, piloto, duodeno, cabeça do pâncreas, flexura hepática do colo, parte do colo ascendente, parte do transverso. Aqui é a mesma coisa, lobo direito do fígado, estômago, corpo do pâncreas, flexura, parte do colo. Né? Aqui, intestino delgado, colo descendente, bexiga, né? Céfalo, apêndice. Então, essa imagem aqui, quando vocês estiverem examinando um paciente ou o paciente está referindo uma queixa, vocês têm que saber o que tem ali embaixo. E aí vocês têm que tomar cuidado, porque os órgãos abdominais, as dores que a gente sente, não é igual o dedo. Se eu pegar o dedo dela e der uma martelada, vai doer o dedo dela. Mas a dor abdominal, ela é por irradiação, irradiada. Às vezes você vai ter uma irritação diafragmática e o paciente, a queixa dele vai ser uma dor na ponta da escápula, lá atrás. Tá? O músculo externo, vocês cortam ele conseguiu sozinho, tem que amarrar. Tem que amarrar, fio de aço. Você usa fio de aço. Tem que conseguir depois. Mais ou menos, né? Ele vai cicatrizar, mas vai demorar. Tanto que você tem que fazer uma fixação com o fio de aço justamente por causa disso. E você fixa ele, né? Você passa o fio de aço, torce igual uma amarra cerca, assim, para ficar fechado, para aguentar a pressão, né? Tá? Então a gente tem aqui esôfago, estômago, aí aqui a relação que ele tem com os órgãos, né? O pâncreas, fígado, vesícula biliar, duodeno, intestino delgado, né? Então as partes do estômago, a cárdia, que é a junção com o esôfago, fundo gástrico, região superior, próximo ao diafragma, o corpo, parte principal do estômago, região antropilórica, região inferior, e o piloro é a junção com o duodeno. Então você tem aqui fundo, corpo, né? Antropilórica, piloro. Tá? E a cirurgia, quando você faz, você tira aqui e deixa só um quadradinho aqui, ó. Só esse quadradinho, e o resto tudo isso aqui sai. Você liga aqui, pré-pilórica, e tudo isso aqui sai. Aí você puxa o intestino delgado e costura aqui. Ele fica com o estômago que tem 1.500 a 2.000 ml, vai ficar com 180 a 200. Então você faz uma técnica bastante restritiva mesmo. Tá? Bastante restritiva mesmo. Só corta um pedaço. Mas aí engordou tudo. Hã? Não fez, ele engordou. Eu falo, o problema do gordo não é na comida, o problema do gordo é a cabeça. No dia que inventarem transplante de cérebro, aí sim, aí vai funcionar. Aí eu recomendaria, mas é sério. É o transtorno alimentar. Geralmente quando ele sai de um, ele começa a pegar vício em outro. Bebida ainda é um dos menos piores, pior quando é droga. Droga é pior ainda. Ou quando você faz a junção de bebida e álcool, né? Professor, Álcool mas e eu droga. fiz, eu não tive nada disso. Hã? Eu fiz. Sim, eu sou básica, então não tive nada Que disso. técnica que você fez? Bypass. Só vai pé, isso aqui, né? Não. Por que tem que ser tão radical? Não, mas professor? tudo que eu falo não é em 100% das pessoas que vai acontecer, mas o que a gente vê na maioria das pessoas, porque assim, ó, hoje, por exemplo, posso citar você como exemplo, por que você estabilizou no seu peso? Porque provavelmente você aprendeu a se alimentar. Ah, sim. Com E certeza. antes, não daria para você ter aprendido a se alimentar antes, sem ter feito a cirurgia? Dava, Comer mas- menos, atividade física. Mas eu tinha feito isso várias vezes, inclusive. Só que É. o problema é que parecia uma sanfona. Entendeu? E aí, antes da pandemia. Perde e ganha, perde e ganha, perde. Antes da pandemia eu perdi muito peso, desde criança. Eu perdi muito peso. Aí veio a pandemia e engordei de novo. Aí durante a pandemia eu já perdi peso de novo, eu engordei de novo. E foi pior. E aí a minha mãe falou, se não quer fazer, filha, tipo, eu pago. Eu falei, eu recusei, até o último momento eu recusei.
Eu falei, mãe, não quero, consigo emagrecer, eu já emagreci antes. Mas aí chegou um ponto que eu não conseguia mais, porque realmente é uma coisa da cabeça. Sim. E do mesmo jeito que é uma coisa da cabeça, você pode começar a desinvestar, comer doce, e você vai ganhar peso. Vai ganhar peso. Só que com as sequelas da cirurgia. Né? Não vou falar que ela não traz benefício para ninguém, pelo contrário, traz. Tem alguns pacientes que precisam. Você vê tem aqueles programas lá, quilos mortais. Bom, o cara tá acamado, o cara não consegue nem sair da cama mais, pelo amor de Deus. Nós já operamos um paciente aqui, o máximo que a gente operou lá em Cuiabá, lá, de 240 quilos. O cara tinha 240 quilos. O cara era literalmente, um monstro, cara. Ele mal saía da cama. E depois que a gente fez a cirurgia, lá, a primeira cirurgia que a gente fazia, como o cara era muito grande, e quanto maior o tempo cirúrgico, pior para o paciente, a gente fazia uma gastroplastia vertical. Você vinha aqui na incisura angulares, media e transformava o estômago no tubo gástrico. Isso aqui a gente tirava, que é a cirurgia de sleeve, é uma gastroplastia vertical. Só que aí você fazia uma técnica só restritiva. Você fazia só uma restrição. Existe forma de você fazer restrição no paciente sem operar ele? Existe o balão gástrico. Balão gástrico eu particularmente acho que é uma boa. Você põe o balão gástrico, você entra com o balão, insufla ele aqui, ele vai ocupar boa parte do seu estômago e vai provocar uma restrição. Você vai sentir uma saciedade precoce. Você vai ter a sensação de saciedade. E depois engorda. Mas aí é que tá, é o tempo de você fazer uma reeducação alimentar. Eu tiro o balão gástrico pela minha mãe, aí eu sei que o problema não é o problema é psiquiátrico mesmo, é foda. Por exemplo, minha mãe queria operar, eu falei, mãe, calma, vamos tentar perder peso de outra forma, eu pago para você botar o balão. Cara, se ela fez uma endoscopia de controle para ver se não tinha nada, não teve nenhuma ferida no estômago, nada, e tinha programado para botar o balão na outra semana. Em uma semana eu ganhei 4 quilos, cara. Em uma semana. Ansiosa para colocar o balão. Aí eu cheguei, mas mãe, não, porque depois eu não vou conseguir comer. Óbvio! Ela comeu, eu falei, mãe do céu, pelo amor de Deus, né? Isso é quase, é psiquiátrico isso. É psiquiátrico, né? A professora falou, ela tem em casa muitos benefícios. Uma amiga que ela tinha sobrepeso desde criança e ela tinha desenvolvido diabetes. E ela fez, 2 anos atrás, ela foi tratada de diabetes. Estabilizou, assim. Porque um dos mecanismos da diabetes é a resistência insulínica. A insulina a insulina que você produz, ou às vezes é uma insulina insuficiente, ou ela cria uma resistência. O principal tecido que causa resistência insulínica, não deixa a insulina agir, é a gordura. Aí o paciente perde peso, a insulina começa a agir melhor, o paciente deixa de ser diabético, né? Tá? Então aqui a gente tem a transição esôfago-gástrica, a região de carne, a região do fundo, corpo gástrico, região antropilórica, piloro, aí o intestino delgado, começando pelo duodeno. Tem 2 esfíncteres no estômago, né? Eles controlam a passagem do que entra e do que sai. A junção esôfago-gástrica, né? Ela situa-se à esquerda de T11, no plano horizontal, e através da extremidade do processo tifoide. Os cirurgiões endoscopistas, eles designam essa linha como linha Z, é uma linha irregular, que é uma mudança abrupta da túnica da mucosa esofágica para a túnica da mucosa gástrica, e é bem visível isso, porque esse tecido aqui, ó, ele está acostumado com a acidez, um pH bem baixo, tá? Que é o ácido sucogástrico, que é o ácido clorídrico. Aqui já não. Ó. Então é por isso que quando você tem um refluxo, você tem a sensação literalmente de que está queimando, e está queimando mesmo. É como se o ácido estivesse queimando o tecido do esôfago. Tá? Então, imediatamente acima dessa junção, a musculatura do pilar direito, né, do músculo diafragma, que forma o hiato esofagiano, funciona como um esfíncter esofagiano. Então, é aquilo que eu falei para vocês, não é uma válvulazinha, mas isso aqui ele funciona como uma válvula anatômica. Tá? Então, tudo que desce e passa pelo esfíncter esofagiano inferior não é para retornar. Mas também não tem como você querer que isso aqui funcione, por exemplo, se eu for numa churrascaria e descer o churrasco, vamos provocar uma distensão tão grande que essa válvula aqui vai abrir. Ou comer e beber, ou comer e deitar. Se eu comer e deitar e aumentar muito a pressão aqui, vai influir, porque isso aqui vai estar fechado ainda. Questão do vômito. Hã? Questão do vomitar. Eu tenho.
abre e volta tudo, tá? Então tem algumas correções aqui que são higienodietéticas, por exemplo, comer menores porções, comer e não deitar, não ficar tomando café, café ele vai agir aqui na musculatura do esfíncter superior, comer e beber é errado, porque você vai diluir o suco gástrico, você não vai deixar o suco gástrico agir em cima do alimento, vai demorar mais para quebrar, vai demorar para ter um esvaziamento gástrico, né? Então aquele que você ir almoçar na churrascaria, chegar em casa e não dar só aquela deitadinha, perigoso isso aí. Pode esperar um pouco, né? E aí, para afinar, antes de sair da churrascaria, você ainda dá um cafezinho. Por favor. E aí manda ver um cafezinho. E aí, para os viciados ainda, toma um cafezinho e vai lá fora e toma um cigarro. E aí, detalhe, antes de você sair durante o almoço, você está mandando ver no churrasco, você dá cerveja para dentro, que é gasoso. E aí você vai estender mais ainda no estômago. Aquela cerveja gelada, né? A Coca-Cola, trincando. Então, Tem alguma relação a engordar mais? Se comi muito e tomei por cima, tem relação a engordar mais? Não, porque é a quantidade calórica do refluxo, A avó falava que não podia, porque não come o porco com lavagem para engordar. O esfíncter pilórico, então, ele fica ali no piloro, né? A primeira porção do dedo, ele controla a saída do quimo. Em contraste com o esfíncter esofagiano inferior, esse é o esfíncter anatômico, os dois são, né? Contém músculo liso que restringe e limita a descarga estomacal. O esvaziamento do estômago ele ocorre intermitentemente quando a pressão gástrica supera a resistência do piloro, e o piloro é normalmente contraído, né? Os alimentos eles possam permanecer no estômago por um período maior para que o suco gástrico age em cima deles, né? Tá? Aí, ó, ele faz uma válvula anatômica, tá? O nosso organismo ele é desenhado assim perfeitamente, né? As camadas que vão fazer parte histológica, né? A mucosa, que é a camada mais interna, submucosa, muscular e a serosa. A serosa é a parte mais externa, tá? As camadas aí. Geralmente as patologias que ocorrem no estômago, elas acontecem geralmente na primeira camada, que é uma camada mucosa, tá? Geralmente as patologias, gastrite, esofagite, as lesões dos adenocarcinomas começam na primeira camada, na camada mais interna, tá? A mucosa, a camada mais interna, onde as enzimas digestivas e o ácido estomacal são produzidos, a maioria dos cânceres de estômago se inicia nessa camada. A mucosa é formada por um epitélio colunar simples. A submucosa é uma camada de suporte muscular, né? Uma espessa camada de músculo que mistura o conteúdo do estômago. O estômago também tem um peristaltismo, né? E existem duas outras camadas exteriores que revestem o estômago, que é a subserose e a serose. O estômago, né, a camada mais interna, que é a mucosa, ela é formada por vírus, né, para aumentar a área de superfície, aumentar a área de contato do alimento com o suco gástrico, né, a camada mucosa. O estômago ele tem alguns ligamentos, né, que vão prender o estômago ao fígado, ao ombento, à parede, ao que é o grande ombento, tá? Vascularização do estômago, isso aqui é importante. Tronco celíaco, né, o ramo celíaco, vai ter a artéria gástrica esquerda, direita, as artérias gastroepicóricas, as gástricas curtas, a drenagem pelas vias gástricas que drenam para o sistema portal. Então, o estômago vai drenar para o sistema portal. Drenagem linfática, linfonodos perigástricos, esplênicos. Então, a vascularização, você vai ter aqui o tronco celíaco, a artéria esplênica que vai para o baço, a artéria hepática e a gástrica esquerda saindo aqui, ó. Gástrica esquerda vai irrigar a pequena curvatura e vai mandar alguns ramos aqui, que vai soltar a gástrica direita aqui, ó. Vai pegar toda a grande curvatura e soltar os vasos curtos aqui, ó. O estômago é um dos órgãos mais vascularizados que eu conheço. É muito vascularizado o estômago também, tá? Só que são vasos de mais fácil controle. Exatamente, muito. A vascularização aqui tem que ser intensa. Tá? Então, a vascularização, um dos vasos mais importantes que vocês têm que ter em mente é o tronco celíaco. Lembrando que não é o primeiro, né? Você tem aqui os ramos frênicos aqui, ó. Tá? E aí você tem o tronco celíaco, gástrica esquerda, artéria esplênica, artéria hepática.
Suprimento arterial provém do tronco celíaco, né? A anastomose se forma ao longo da curvatura menor das artérias gástricas direita e esquerda, ao longo da curvatura maior pelas gastromentais. Então você tem a artéria gástrica direita, que é a ramo da hepática comum, que surge do tronco celíaco. Então você tem aqui a artéria hepática, né? Vai subir para o fígado, e aí você vai ter aqui a gástrica direita, a ramo dela que vai sair aqui por trás. E a gástrica esquerda que sai aqui do tronco celíaco. A gástrica esquerda é ramo direto do tronco celíaco, junto com a esplênica e a hepática. A gastromental direita, ramo terminal da artéria gastrodenal. A gastromental, ramo da artéria esplênica, surge ao longo do tronco celíaco. Então essa é a vascularização. Tronco celíaco, gástrica esquerda, gástrica direita, vai ter a esplênica passando ali atrás e a hepática. A vascularização, né? A veia, elas correm junto com as artérias, na maioria das vezes. As veias gástricas direita e esquerda elas vão drenar para o sistema portal. E a veia gástricas curtas e as gastromentais, elas acabam drenando para a veia mesentérica superior. Então está aqui, ó. Então quando o paciente tiver algum problema na veia porta ou uma hipertensão portal, vai causar uma dilatação tanto do baço quanto do sistema venoso, do estômago e do esôfago distal. E é por isso que você vai ter uma dilatação do sistema venoso se você não conseguir mandar esse sangue para frente por um aumento da pressão do fígado aqui. Se o fígado, por exemplo, tem uma cirrose, o paciente cachaceiro evolui com uma cirrose, o fígado do cara fica duro e aí dificulta a drenagem venosa para dentro do fígado, pelo sistema portal. É como se o sangue tivesse uma resistência para ir. Se ele tem uma resistência, vai causar uma dilatação amontante, né? Então vai causar uma dilatação de todo o sistema, do sistema mesentérica superior, da mesentérica inferior, da esplênica e do estômago e do esôfago aqui. Tá? Linfático, drenagem linfática do estômago, é um dos órgãos também mais ricos em drenagem linfática. Quando a gente vai fazer uma gastrectomia por tumor, você tem que tirar junto os linfonodos. Aí você vai tirar o paracárdico direito, o paracárdico esquerdo, pequena curvatura, grande curvatura, da artéria hepática, da artéria esplênica, da artéria pancreática. Tudo você vai fazer, vai tirar todos esses linfonodos aqui. Tá? Que a gente chama de gastrectomia com uma linfadenectomia D2. Tá? É bem bonita essa vascularização e essa região linfonocal. Inervação parasimpática pelo nervo vago, né? Vai estimular a secreção da motilidade. Lembrando que muito antigamente, quando o paciente tinha uma hipercloridria, um aumento muito acentuado de suco gástrico, e ele evoluía com uma úlcera gástrica perfurada, uma das cirurgias que a gente fazia era uma simpatectomia, né? A gente chegava ali e fazia uma vagotomia, a gente dissecava o nervo vago e seccionava o nervo vago para diminuir a secreção e a motilidade de ácido clorídrico ali, para diminuir a produção do ácido clorídrico, porque antes não existiam os imidazólicos, o omeprazol, o pantoprazol, o azoprazol, o esomeprazol, não existia isso. Eu sou da era pré-imidazólicos. E a gente tinha muito paciente com úlcera gástrica perfurada. E aí a gente fazia a vagotomia, dissecava o vago e cortava ele. E aí eles foram evoluindo cada vez mais. Aí se fazia, a gente chegou a fazer uma vagotomia troncular seletiva. Nossa, era top das galáxias, era falar que você ia fazer uma vagotomia, mas era bem legal. Hoje não se faz mais, hoje você só come omeprazol no paciente e acabou. Resolveu o problema do paciente. Hã? Com certeza, a gente corrige uma coisa e estraga outras 10, né? E principalmente porque ele é responsável pela estimulação de secreção de motilidade. E aí você deixava o estômago com uma gastroparesia. Deixando o paciente com uma gastroparesia era como se você fizesse uma hipertrofia. Aí a gente tinha que fazer. Tudo tem esse jeito, né? Além da gente cortar o vago aqui, uma das coisas que a gente tinha que fazer é uma piloroplastia. A gente abria o estômago aqui, e abria num sentido e suturava no outro, para tirar o funcionamento disso aqui. Porque se a gente deixava esse tônus era mantido e
não tinha esvaziamento gástrico, o estômago ia dilatando, o paciente vomitava, mas não descia para o duodeno. E aí a gente tinha que fazer, além da vagotomia, a gente tinha que fazer a piloroplastia. Tanto que esses dias atrás, eu nem sei se contei isso para vocês, eu peguei um gurizinho que ele nasceu com uma agenesia, uma atresia de esôfago, né? E aí a cirurgia que eles fizeram, no caso do gurizinho, primeiro você faz uma esofagostomia, desvia o esôfago cervical, faz uma gastrostomia, alimenta o guri, deixa o guri crescer um pouquinho, depois você faz uma cirurgia para pegar o estômago e ligar lá em cima. E eles não fizeram a piloroplastia. Não se faz na realidade, não, eu nem sabia, eu não entendo nada de cirurgia pediátrica, tá? Cirurgia pediátrica não é minha praia. Mas eu liguei para um amigo meu que é cirurgião pediátrico, inclusive tinha sido ele que tinha operado a criança. E aí eu falei, mas vocês não fazem piloroplastia? Porque toda vez que a gente mexe no estômago, a gente tem que fazer piloroplastia. Toda vez que a gente vai transformar o estômago num tubo gástrico por uma esofagectomia, a gente tem que mexer aqui. Porque senão a comida ela vai descer aqui e vai parar aqui, ela não vai conseguir descer. E aí você desfuncionaliza esse piloro, você faz uma piloroplastia, desfuncionaliza aí para a comida descer embora. E daquele gurizinho eu tenho quase certeza que era uma estenose de piloro. Para mim ainda precisava de mais uma cirurgia. Daria para tentar fazer uma dilatação, entra com o endoscópio, vem aqui e dilata isso aqui, rasga as fibras musculares, só que a hora que você rasga as fibras musculares, você tem que tomar cuidado para não rasgar a camada mais externa, que é a serosa, porque senão vai perfurar o estômago dele, né? E aí vai precisar de uma cirurgia mesmo. Então a função do estômago é armazenar, misturar, secretar ácido clorídrico e absorver algumas substâncias, né? Álcool, medicamentos. Dúvidas, galera? Vamos fazer uma pausa de 15 minutos, tá? Hã? Então semana que vem vai ser só prática, tá, gente? A gente vai descer direto para os cadáveres, tá?